Você vai conhecer agora uma iniciativa do movimento Vale Empreender, que tem como objetivo promover o encontro informal de pessoas interessadas em economia e política regional. A ideia do Empreende Café surgiu com uma reunião de pessoas que tinham interesse específico na causa do empreendedorismo. A reunião informal cresceu e se tornou um movimento que recebe hoje diversos tipos de profissionais. A gente recebe pessoas aqui da área de serviços, nós temos muitos coaches, que são profissionais autônomos, eles buscam se estabelecer por meio de relacionamento. Nós temos artistas, pessoas que têm talento muito específico e conseguem, através da rede, disseminar os seus trabalhos. Nós temos jovens que vêm simplesmente com uma ideia, com um sonho de transformar o mundo e, de repente, aqui ele vai ganhando mais força, ele vai crescendo, conhecendo pessoas e acaba conseguindo gerar e desenvolver tecnologia. Nós temos também pessoas aqui que representam instituições de ensino superior, nós temos empresários estabelecidos que apoiam a causa. Então, é um verdadeiro movimento, é uma sinergia muito positiva para construir prosperidade. E entre os frequentadores do Empreende Café está um ex-executivo de uma empresa americana, o argentino Cláudio Galdin, que hoje se dedica integralmente à arte. Questionado se dos encontros surgem boas parcerias, ele logo responde. Sim, certamente, É muito bom porque eu estou há pouco tempo aqui em São José dos Campos e eu tenho possibilidade de que as pessoas que fazem parte deste grupo me ajudem, inclusive, a divulgar meu trabalho, São José dos Campos é uma cidade em alto crescimento e é necessário, naturalmente, trazer tudo aqui para que os cidadãos que moram nesta cidade possam usufruir de tudo o que tem de bom. A arte é uma delas, Empreender parte do sonho para a ação e promover o desenvolvimento do empreendedorismo é o principal objetivo deste movimento. Neste ambiente, a gente discute vários assuntos sobre empreendedorismo, negócios, até mesmo assuntos políticos que envolvem o aspecto do território, de São José dos Campos e também as cidades do entorno. Projetos e desenvolvimento de tecnologia. Nesse ambiente também é possível conectar pessoas, a gente chama de players desse ecossistema de empreendedorismo local. E essas reuniões, elas inclusive conseguem fomentar negócios, conseguem fomentar eventos maiores, como é o caso de um Startup Weekend, por exemplo, que é um evento de base tecnológica, O objetivo é reunir pessoas para desenvolver projetos de startups, que são essas empresas que vão utilizar a tecnologia para trazer valor para a sociedade e também para movimentar a economia. A iniciativa conta com o apoio de voluntários, como o caso da doutora Rose Lopes, que é presidente da ANEGEP, Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Ela nos conta que o movimento vem se expandindo e está prestes a se tornar uma associação. Tem dependido só de trabalho voluntário. Só que quando você se esbarra, quando você quer uma continuidade e quer alcançar planos maiores, só contar com voluntariado não é suficiente. Então, por exemplo, tem tido diversas ações como o Startup Day, que você chama diversas pessoas que têm projetos, que têm ideias, para serem desenvolvidas com mentores. Então já foram várias vezes isso já aconteceu. Mas depois, quando você quer fazer uma continuidade de apoio a esses projetos que já foram mentorados pela uma primeira vez, então você tem a necessidade já de uma certa estrutura, uma certa continuidade. A Vale Empreender é uma associação constituída para todos, Acreditamos muito que qualquer pessoa pode e deve empreender, principalmente nesse momento da economia. O que a gente tem por objetivo aqui é promover encontros de pessoas para que elas possam, através do conhecimento sobre o empreendedorismo, gerar prosperidade para suas vidas. Então, é um evento aberto, a gente conta com a participação de todos. Nossa intenção é ampliar esse movimento para outras cidades do Vale do Paraíba. Então, se você de repente acha que São José dos Campos está um pouco longe de você, muito em breve a gente vai ter um evento Empreende Café acontecendo na sua cidade, no Vale do Paraíba. Vamos mais uma vez ao plantão da redação.
A Prefeitura de São José dos Campos está intensificando obras de construção e ampliação das escolas da rede de ensino municipal para gerar novas vagas na educação infantil. Desde o início deste ano, 5.225 novas vagas foram anunciadas e 2.625 já foram disponibilizadas às crianças. E após polêmica, a vereadora Nancy Zanato descarta a proposta de rodízio de veículos em Ilhabela. Ela havia proposto um rodízio semelhante ao da capital paulista como solução aos congestionamentos durante a temporada. O assunto dividiu a opinião de moradores, comerciantes e os turistas. Ilhabela tem uma frota de aproximadamente 17 mil veículos e aos feriados outros 30 mil chegam ao município. Fique agora com a previsão do tempo. Guarulhos, mínima de 16, máxima 26. Tremembé, mínima 18, máxima 27. Lorena, mínima 19, máxima 27. E Ubatuba, mínima 17, máxima 25 graus. Você acompanha agora a segunda parte da nossa entrevista de hoje. Nós hoje estamos falando sobre a reforma protestante, a importância que teve, né, com relação aos conceitos da Igreja Católica, que foi desmembrada aí pelo segmento de Martinho Lutero, mas também não podemos perder de vista a importância que teve um dos seus seguidores, Calvino, né, na consolidação do ingresso da Igreja Protestante no Brasil, numa colônia que fundou na Ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro. Mas o pastor, no intervalo, ainda me disse aí que ele tem mais importância ainda, Calvino. Sim, sim. João Calvino, ele é eu falo que ele é a mente que vai sistematizar toda a estrutura da Bíblia, a aplicação da Bíblia no contexto geral, na educação, na política, na economia, nos governos, né, no sentido de penetração para que nós chamamos de cosmovisão cristã. Calvino é um sistematizador, ele é um organizador dos chamados dos pilares da reforma protestante. E um outro que desafiou também a igreja, porque a França era majoritariamente católica e muito ferrenha nos conceitos, a ponto de termos lá a matança de São Bartolomeu, que foi uma tragédia. A noite de São Bartolomeu, né, que foi uma tragédia imensa, né? Diz os historiadores que o sangue dos cristãos, dos protestantes, corriam pelas ruas, né? Então era algo muito forte. O João Calvino, ele é aquele, eu falo que ele é o que vai dar a estrutura que nós conhecemos hoje. Ele é convidado a ir a Genebra. Em Genebra ele começa a estruturar a cidade de Genebra dentro da estrutura chamada uma visão teocrática de governo. Ele estrutura a cidade, ele tanto termos religiosos como em todas as áreas que tem. Então o que nós pensamos em Genebra hoje, Genebra é Calvino. Nós vamos falar um país, né? Haviam as grandes guerras, os refugiados iam para Genebra. Calvino já havia montado uma estrutura, o que nós chamamos hoje de cooperativa. Ele já tinha criado uma cooperativa de pães para ensinar os refugiados a obter o seu próprio sustento, né? A se alimentar e obter o seu próprio sustento. E os ideais, quando nós falamos a palavra reformado, a palavra reformado ela é um sinônimo de calvinismo. Então, Calvino se torna, na verdade, esta mente que se espalha. Ele vai influenciar a França, os franceses, na verdade, seu país, e ele manda para o Brasil alguns huguenotes, chamados huguenotes franceses, que chegam ao estado do Rio de Janeiro, né, no século XVII, 1640, 1650, mais ou menos esse período, e eles tentam implantar o mesmo modelo de Genebra aqui. Porém, eles encontram aqui, quem vem com eles, né, traz e na verdade vai se tornar uma tortura, porque os jesuítas estavam no Brasil, dominando pela corte portuguesa, e eles são sufocados. Essa primeira penetração do protestantismo no Brasil foi sufocada, e esses mártires franceses, o que acontece? Eles são perseguidos, alguns fogem em direção ao Nordeste, e a gente vai lembrar do Recife, né, cidade de Recife, mas alguns são pegos, são tornados mártires. Eles escrevem uma confissão de fé. O padre Anchieta, o famoso padre, né, Anchieta, escreve uma confissão chamada Confissão de Fé da Guanabara. E ali, após escrever a confissão, sem uma Bíblia na mão,
eram pessoas simples, alfaiates, tinham atividades muito simples. Eles escrevem essa confissão de fé e ali eles são lançados, né? Amarra-se uma pedra ao pescoço e são, depois de torturados, são lançados um penhasco abaixo, na ilha de Guanabara. E nós temos lá até um totem, né? Que fala sobre este evento, né? Então, foram traídos por Villegagnon. Villegagnon, na realidade, ele é francês, o Huguenote protestante, ele se torna, por interesses políticos e econômicos, ele se torna chamado Caim das Américas. Que loucura. E tivemos muitas situações de famílias perseguidas, os valdenses, Sim, os né? valdenses. Que tinham que, às vezes, colocar seus filhos e a família em sepulcros para ministrar os ensinamentos bíblicos na clandestinidade, situações horrorosas. Mas essa mesma igreja, né, que já torturou, já matou, já incendiou pessoas como Joana d'Arc, depois tornada santa, essa mesma igreja hoje está em busca de uma unidade dos cristãos. O Papa Francisco, que não faço restrições ao seu caráter, à sua dignidade, mas acho que vai ser difícil, pastor, não sei a sua opinião, de passar por cima de tantas agruras, tantos horrores, tanto sangue derramado para estabelecer uma unidade agora em que os protestantes estão consolidados. Sim, sim. Na sua fé, no seu conceito de seguidores da Bíblia, na sua essência, né? Eu creio que nas questões, não faria de um ecumenismo, mas há uma aproximação por coisas que são comuns, né? Nós somos cristãos, nós defendemos a família, por exemplo. É um ponto comum entre a igreja protestante e a católica. Porém, quando nós chegamos na questão bíblica e doutrinária, temos alguns problemas que certamente poderíamos elencar, por exemplo, o casamento enquanto um dogma da igreja, algo que que consideram como um mistério, né? Sagrado. A igreja protestante, ela entende que o casamento ele é uno, ele é algo estabelecido por Deus, mas não no mesmo sentido de uma eucaristia, né? Como a igreja católica já vê o casamento como se fosse um sacramento, como uma ideia de mistério. Nós não vemos assim. O celibato, nós não entendemos o celibato como algo determinado por Deus. Algo estranho também, uma pessoa que não tem a experiência de uma família, de um casamento, sim, dar doutrinas a respeito da situação. É bem complexo. Se nós entrarmos na questão dos ícones que a Igreja Católica tem como a sua própria fé, já é contrário ao que nós pensamos. Mas há muitos pontos comuns que nós podemos dialogar. O que nós entendemos é que é possível um diálogo. Eu vejo o Papa Francisco como um progressista. Eu sempre digo aos meus alunos na teologia, e eu acho que ele não vai durar muito tempo, porque ele já está acima da igreja, e a igreja não admite que alguém esteja acima da igreja como decisão, como orientação. Ele é muito progressista para o pensamento católico, né? Vamos aguardar. Bom, nós estamos aí já ao encerramento da entrevista, mas queria uma mensagem sua sobre essa importância, né? Já destacamos várias, mas sim. Uma que seja definitiva. Principalmente para quem nos assiste, tem a Bíblia. Eu não gosto de citar a igreja, mas tem a palavra de Deus como um norte para a sua vida, porque esse foi o ideal de Lutero. Ao traduzir as escrituras para a sua língua, a língua do seu povo, a formatar essa gramática, que a Bíblia chegue ao coração do povo. Quem vai transformar o coração do povo é Deus através da palavra dele. Isto é reforma. A Bíblia no coração do povo, isto é reforma. Nesta edição você viu as expectativas de contratações para este fim de ano. Taubaté realiza a 14ª edição das Paralimpíadas. Profissionais da segurança pública podem ter um financiamento diferenciado para compra ou construção de imóveis. A Prefeitura de Taubaté anuncia melhorias na mobilidade urbana e meio ambiente. Bem, pessoal, estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube.
Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, e está no Apocalipse, hein? Quando Jesus voltar, todo olho verá.